comigo. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, que o meu coração está receptivo, que eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, a sempre viva palavra de Deus. E eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar juntos, queridos? Pai, eu te louvo, Senhor. Eu te louvo pelos meus irmãos que estão espalhados, ó Pai, por Pará de Minas e por tantos outros lugares, aqueles que estão me ouvindo neste momento. Que venha sobre eles a tua graça, que venha sobre mim a tua unção. Que não seja eu a ministrar, mas que seja o Senhor através de mim. E que teu Espírito Santo toque o coração de cada um deles, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos. E nós vamos ler Marcos 10, do 46 ao 52. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Queridos, nesta mensagem nós vamos aprender com Bartimeu preciosas lições. Bem, iniciando, esta passagem está descrita nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E eu gostaria de esclarecer uma controvérsia que geralmente tem nessas passagens. Mateus cita 2 cegos. Marcos e Lucas falam de cego, um cego apenas, Bartimeu. Mateus e Marcos dizem que o milagre aconteceu quando Jesus saía de Jericó. Lucas diz que o milagre aconteceu quando Jesus se aproximava de Jericó. Qual está certo? Na verdade, existem 2 cidades de Jericó. A velha em ruínas desde o tempo do rei Zedequias. Ela havia sido construída pelos caldeus, enquanto os judeus estavam cativos na Babilônia. A outra Jericó havia sido construída por Herodes o Grande. E foi neste local que Jesus encontrou os 2 cegos, entre eles o cego Bartimeu, o personagem da nossa mensagem. Quem, afinal de contas, era Bartimeu? E o que Bartimeu tinha? O que ele tinha? Na realidade, a nossa mensagem consta que ele tinha um amigo e que ele tinha uma capa. Ele era um mendigo. Naquele local, Bartimeu era muito conhecido. Era o ponto que esmolava. Imagino que sofria muito. E não deve ser uma vida muito fácil ser um mendigo e ser cego.
ele se posiciona estrategicamente neste caminho. Sabe por quê? Pois sabia que durante o período das festas bíblicas, a Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, muitos viajantes peregrinavam passando por Jericó. Jericó também era um ponto de transição entre a região mais verde, as margens do rio Jordão e o deserto da Judéia. Jericó hospedava muitos viajantes, por ter um clima agradável, apesar da sua localização muito próxima ao deserto, pois tinha muitas palmeiras e muitas fontes de água. Bem, o que nós podemos aprender nesta mensagem com o cego Bartimeu? Logo no início nós vemos que ele creu. Nós lemos aqui que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar do Nazareno, Jesus o Nazareno. Mas ele não começou a gritar: Jesus o Nazareno, o filho do carpinteiro, o homem. Não, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele creu que Jesus era o Messias, que ele era o Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que criou você e a mim. Ele não chamou Jesus o Nazareno um homem qualquer. Ele confessou Jesus na frente de todos, como está escrito lá em Romanos 10:9. E eu gostaria que você abrisse comigo, Romanos 10:9. Diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É necessário confessar Jesus como seu Senhor. E em Romanos 10:10 diz: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Foi assim que o cego Bartimeu fez. Ele confessou diante de todos os homens. E querido, você tem crido em Jesus? Você tem crido em Jesus como um carpinteiro? Ou você tem crido em Jesus como o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor? Você tem crido em Jesus como o filho de Davi? Sabe, queridos, esse momento é um momento que nós precisamos confiar nele. Nós precisamos descansar e saber que é Ele que cuida de nós. Em todo o tempo, Ele cuida de nós. Você precisa crer como o cego Bartimeu e clamar a Ele: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe outra coisa que nós aprendemos com Bartimeu? Ele não se acovardou frente aos empecilhos. No versículo 48 diz o seguinte: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele gritava. Querido, ele não parou, ele não permitiu que nenhum empecilho o impedisse de chegar até Jesus. Ele não impediu que aquela multidão que mandava ele calar a boca, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Os fariseus e os escribas, todos eles queriam matar Jesus. Eles queriam prender Jesus. Mas o cego Bartimeu, ele não se importou com o que os outros diziam. Ele acreditava que ele era o Messias vindo para socorrer o seu povo. E ele então, ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é tão interessante que ele foi forte e corajoso, enfrentando todas as situações, enfrentando aquela multidão. E sabe o que aconteceu? Olha o que diz no 49. Passou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te,
Ele te chama. Querido, Jesus está dizendo com você nesta noite: tenha ânimo, levante. Jesus viu e ouviu o cego Bartimeu naquela multidão. Ele o viu e o ouviu. Ele está olhando para você aonde você está agora. Nós estamos sozinhos nas nossas casas, mas lembre-se, Jesus está contigo. Ele não te abandonou e não vai te abandonar. Reúna com a sua família, ore com a sua família, medite na palavra, se aproxime dele. É a oportunidade que nós temos de nos chegar a ele. O cego Bartimeu foi corajoso e olha o que ele fez. Jesus ouviu o seu clamor: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: venha, traga-o aqui. E sabe o que ele fez? Olha o que diz no 50. Lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Querido, ele largou a capa, ele deixou a capa. O que é que te impede de se aproximar de Jesus? O que é que te afasta de chegar até Jesus? É uma capa? É o seu esposo, é a sua esposa, é os seus filhos, é o seu trabalho? O que é que te afasta de chegar até Jesus? Ele está aí de braços abertos. Ele estende a mão para você. E Ele está dizendo: eu estou vendo você. Aonde você está, eu estou olhando para você. Não temas, seja corajoso, porque onde você estiver, eu estou com você. Deixa de lado aquilo que te afasta do Senhor e se volte para Ele. Se volte para Ele. O cego Bartimeu foi corajoso. E aí nós vemos no 51, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Queridos, Jesus estava testando a fé dele naquele momento. Jesus estava querendo ver se ele realmente acreditava nele, que ele era o Messias que veio para salvá-lo. Porque o mendigo, quando um homem chega até ele, o que ele diz? Eu quero esmola. Não era isso que Bartimeu fazia? Ele pedia esmolas. Mas sabe o que Bartimeu faz? Ele confirma a fé dele. Ele diz: respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Queridos, muitas vezes nós saímos do caminho. Nós entramos pela porta que é Jesus e a porta é estreita. Mas nós saímos do caminho que é o caminho estreito. E esse momento, queridos, é uma oportunidade para nós voltarmos para o caminho estreito. Quantos de nós estamos andando pelo caminho largo? Perdemos o foco, perdemos a visão. E esta noite é a oportunidade de você ouvir e enxergar novamente Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele está aí onde você está. Ele está aqui comigo onde eu estou. Ele está com todos nós, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. E Ele diz para você: volte para o caminho. Que os teus olhos sejam abertos e que você possa enxergá-lo novamente. Se você um dia andou pelos caminhos dele e está afastado, este é o momento. E se você, nesta noite, nunca tinha escutado falar de Jesus desta forma, este é o seu momento. E eu gostaria que você aí na sua casa fizesse uma oração comigo. Que você dissesse assim: Senhor, nesta noite eu ouvi falar de um Jesus que preocupa comigo, de um Jesus que me vê mesmo na multidão. E eu quero recebê-lo como meu único Senhor e Salvador. Eu quero declarar que Ele é o meu Deus, o meu Senhor. Eu reconheço que Ele morreu naquela cruz pelos meus pecados, mas que ressuscitou e vivo está. E eu entrego a minha vida e os meus caminhos nas tuas mãos, Jesus, a partir desta noite, para o louvor e para a tua glória. Então, queridos, no 52, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e a seguir Jesus estrada fora. Vai,
Vai com Jesus. Pai, eu oro por cada um que está espalhado por essa terra. Fortaleça-os neste momento. A tua palavra nos diz que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é o nosso escudo. O Senhor é Jeová Rafá. O Senhor é Jeová Nissi, a nossa bandeira, a nossa proteção. Jeová Rafá, aquele que nos sara. O Senhor é Jeová Jerê, é aquele que supre todas as nossas necessidades. Guarde as nossas vidas, Pai, porque elas estão nas tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.